Vocês pediram e a gente atendeu. Sejam muito bem-vindos à parte 2 da nossa jornada pelos filmes de terror psicológico que fritam a nossa mente. Se você já tá de saco cheio de filmes de terror que apelam pro jumpscare, aquele susto fácil que te faz pular da cadeira, mas some 5 segundos depois, pode relaxar que você veio pro lugar certo. Aqui a gente garimpa aquele tipo de terror que se infiltra na sua mente, que te deixa genuinamente desconfortável e que ecoa muito tempo depois que os créditos sobem. No vídeo de hoje, a gente vai se aprofundar em mais 7 filmes de terror psicológico insanos que vão te perturbar de verdade. Começando por uma sugestão de vocês do último vídeo. Aliás, como a parte 1 explodiu, já garante sua inscrição agora pro YouTube te entregar a parte 3 assim que ela sair. É um clique pra você, mas é o que mantém o canal de pé. Aqui não tem susto fácil, são jornadas cruas sobre luto, paranoia e segredos sombrios. Então prepara seu psicológico, apaga a luz e vem comigo. A Casa Sombria, 2020. Essa recomendação veio direto de uma das nossas inscritas, a Alana, e essa é a escolha perfeita pra gente começar. O filme é dirigido por David Bruckner e estrelado pela fenomenal Rebecca Hall, que entrega uma das atuações mais viscerais e complexas do terror dos últimos anos. A trama acompanha Beth, uma professora que está tentando lidar com o luto avassalador depois do suicídio repentino do marido. Sozinha na casa beira-lago que ele mesmo projetou para eles, Beth tenta a todo custo manter a sanidade. Mas as noites trazem uma sensação de realidade diferente. Ela começa a ser assombrada por pesadelos muito vívidos. A sensação de uma presença fantasmagórica e visões que a fazem duvidar de tudo que ela pensava sobre o homem com quem dividiu a vida. Decidida a encontrar respostas, Beth começa a fuçar nas coisas do marido. E o que ela encontra é um labirinto de segredos que a faz questionar não só quem ele era, mas a própria percepção da realidade. O que faz de A Casa Sombria uma obra-prima do terror psicológico é como ele usa o luto não como um tema simples, mas como um verdadeiro motor do horror. O filme não pergunta, tem um fantasma na casa? Mas sim, o que o luto faz com a nossa cabeça. A dor da Beth é tão palpável que a gente começa a ficar o tempo todo em dúvida. Ela tá realmente sendo assombrada por uma entidade? Ou a sua mente, quebrada pelo trauma, tá criando esses horrores? David Bruckner é um mestre em criar uma atmosfera sufocante. Ele usa a arquitetura da casa, com seus espaços vazios e reflexos, de uma forma genial. A casa não é só um cenário, é a extensão da mente da Beth. É um quebra-cabeça que ela e nós precisamos montar. A forma como a câmera revela figuras nas sombras e usa planos invertidos é de uma sutileza que aterroriza. O filme se recusa a dar respostas fáceis. E essa ambiguidade é a verdadeira alma do terror psicológico. É uma exploração profunda de como os segredos e a culpa que carregamos podem se manifestar de formas monstruosas. Se você curte um terror que é ao mesmo tempo inteligente, emocionalmente denso e genuinamente assustador, A Casa Sombria é obrigatório. Para assistir A Casa Sombria, você pode encontrar o filme em plataformas como Look, ou alugar e comprar na Amazon Prime Video ou na Apple TV. Corra, 2017. O próximo filme da lista não só definiu o terror psicológico no século XXI, mas virou um fenômeno cultural. A gente está falando, claro, de Corra, ou o original Get Out, de 2017. Essa é a estreia genial de Jordan Peele na direção. E se você ainda não viu, prepare-se, porque esse filme vai te incomodar de um jeito muito, muito real. A trama nos apresenta a Chris, um fotógrafo que está prestes a conhecer a família da sua namorada, Rose. O que começa com um nervosismo padrão de conhecer os sogros se transforma rapidamente em um desconforto bizarro. Os pais da Rose são excessivamente acolhedores, e os empregados da casa, que são, curiosamente, todos negros, agem de forma estranha e subserviente. Chris sente que tem alguma coisa muito errada, mas cada tentativa de apontar a estranheza é descartada como paranoia. Aos poucos, ele descobre um segredo aterrorizante que transforma o constrangimento social em uma luta desesperada pela própria vida e sanidade. Corra é uma obra-prima do terror psicológico, porque sua fonte de horror é o racismo. Jordan Peele usa o gênero para criar uma alegoria poderosa sobre a experiência negra na América. O terror não vem de um monstro debaixo da cama, mas das microagressões, do falso progressismo e da objetificação do corpo negro. O conceito de lugar profundo é uma das metáforas mais brilhantes do cinema moderno, representando a paralisia e a falta de voz sentida diante de um sistema opressor que sorri para você enquanto te aprisiona. A tensão é construída de forma magistral, o medo de crise é palpável, e nós, como espectadores, sentimos sua angústia e seu isolamento crescerem a cada minuto. O filme te faz questionar cada sorriso, cada elogio, transformando um ambiente supostamente seguro num pesadelo psicológico. A genialidade de Corra está em mostrar que o verdadeiro monstro pode ser aquele que se diz seu aliado. É um filme que prova que o terror mais eficaz é aquele que reflete e critica a nossa própria realidade. Um filme essencial, que vai te deixar tenso,
e pensativo por dias. Corra pode ser alugado ou comprado em plataformas como Prime Video, Apple TV ou Google Play. Faça Ela Voltar, 2025. Agora vamos falar de um dos melhores e mais brutais filmes de terror de 2025, que nos deu muito o que falar. A gente está falando de Faça Ela Voltar, ou Bring Her Back, dos irmãos Danny e Michael Filippo. As mesmas mentes geniais por trás do aclamado Fale Comigo. Esse filme, aliás, foi uma sugestão do Odracir no último vídeo, e se confirmou como um novo marco do gênero. Lançado no Brasil em agosto de 2025, a trama acompanha os meio-irmãos, Andy e Piper, que, após encontrarem o pai morto, são enviados para um lar adotivo. Eles passam a morar na casa de Laura, uma ex-conselheira interpretada pela brilhante Sally Hawkins, que também está lidando com seu próprio luto. O que começa como uma tentativa de recomeço, logo se revela um pesadelo, quando os irmãos descobrem que a nova casa guarda segredos sombrios, e eles se veem no meio de um ritual oculto e aterrorizante. Faça Ela Voltar se aprofunda no terror psicológico ao explorar a dor da perda, não como tema, mas como o próprio horror. O filme questiona até onde alguém iria para se curar de uma dor insuportável. O terror aqui não vem apenas do sobrenatural, mas da manipulação psicológica e da desintegração de uma família. A mãe adotiva, Laura, em uma atuação de Sally Hawkins que foi aclamada pela crítica, é uma personagem complexa, que transita entre cuidado e a ameaça, deixando todos, inclusive o espectador, em um estado constante de tensão e desconfiança. Os irmãos Filippo provaram mais de uma vez que são mestres em criar um terror visceral e atmosférico, onde a tensão aumenta gradualmente, sem depender de sustos fáceis. O filme entregou uma experiência imersiva e perturbadora, combinando o horror corporal com um drama emocional profundo. Com o selo de qualidade da A24, Faça Ela Voltar é um terror que investiga os perigos do apego e como o amor, levado ao extremo, pode se tornar uma força destrutiva. Para quem busca um terror inteligente e genuinamente perturbador, Faça Ela Voltar é obrigatório e já está disponível no catálogo da HBO Max. O Menu, 2022. O próximo filme da nossa lista é uma das sátiras mais afiadas e um dos thrillers psicológicos mais originais dos últimos tempos. A gente está falando de O Menu, de 2022. Dirigido por Mark Mylod, sei lá. Se prepara para um jantar inesquecível. E não pelos melhores motivos. A gente é levado para um restaurante ultra exclusivo, chamado Hawthorne, numa ilha remota. Um grupo de clientes ricos paga uma fortuna para participar de uma experiência gastronômica única, orquestrada pelo enigmático chefe Slowick, interpretado com uma perfeição fria por Ralph Fiennes. Entre os convidados está Margot, interpretada por Anya Taylor-Joy, que claramente não pertence àquele mundo, ela só está ali como acompanhante. Conforme a noite avança e os pratos são servidos, cada um mais bizarro que o outro, os convidados começam a sacar que eles não estão ali só para comer, eles são parte do menu. O jantar se transforma num jogo psicológico sádico, onde os segredos e os pecados de cada um são expostos e julgados pelo chefe e sua equipe assustadoramente letal. O menu é um banquete de terror psicológico, servido como uma crítica social cortante. O horror não vem de fantasmas, mas da dinâmica de poder e controle absoluto. A ilha isolada e o restaurante de portas fechadas criam uma armadilha inescapável. O chefe Slowick é um mestre da manipulação e usa a comida não para nutrir, mas para destruir seus convidados, expondo o vazio de suas vidas e o jeito como eles consomem a arte sem apreciar nada, transformando tudo em status. O terror aqui está na subversão de todas as expectativas. Um ambiente de luxo vira uma arena de julgamento. A equipe do restaurante, com a sua devoção a nível de uma seita e os movimentos sincronizados, amplificam a sensação de perigo. A tensão aumenta a cada prato, com a violência se tornando cada vez mais literal. A personagem de Anya Taylor-Joy é os nossos olhos ali. A única pessoa normal no meio daquela insanidade. E a luta dela para sobreviver é o que nos guia. É um filme que vai te fazer rir do absurdo e no segundo seguinte te deixar tenso. É uma crítica genial à elitização da arte e à relação doentia entre criador e consumidor. O menu está disponível para assinantes do Disney+, e também pode ser alugado na Amazon Prime Video ou Apple TV. E aí, tá curtindo a lista até agora? Já chegamos à metade da lista e os filmes só ficam mais intensos. Se você gosta desse tipo de análise e quer mais conteúdo sobre cinema de terror por aqui, essa é a hora perfeita para deixar seu like no vídeo. E se você ainda não faz parte do nosso grupo, se inscreve e ativa a notificação para não perder a parte 3, porque acredite, com as sugestões de vocês, ela com certeza vai rolar. Deixa aqui nos comentários quais desses filmes você já viu e qual deles te deixou mais na bad. A sua opinião é muito importante pra gente. Ilha do Medo, 2010. O próximo da lista é um filme que virou um sinônimo de suspense psicológico com reviravolta. Dirigido pelo mestre Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, A Ilha do Medo, de 2010, é uma viagem alucinante para dentro da mente humana. A trama se passa nos anos 50 e segue o detetive federal Ted Daniels e seu novo parceiro, Chuck Awley.
Eles são enviados ao Hospital Ashcliffe para criminosos insanos, numa ilha remota, para investigar o desaparecimento impossível de uma paciente que simplesmente sumiu de um quarto trancado. Assim que chegam, Ted já sente a hostilidade da equipe médica, liderado pelo Dr. Cawley. Enquanto um furacão se aproxima, isolando a ilha, a investigação de Ted o joga num ninho de conspirações, segredos, e o faz confrontar seus próprios traumas do passado. A linha entre o que é real e o que é ilusão começa a desaparecer, e Ted se vê preso num labirinto onde a própria sanidade é o que está em jogo. A Ilha do Medo é uma aula de como construir um suspense com um narrador não confiável. Desde o começo, Scorsese nos coloca na perspectiva de Ted, mas vai nos deixando pequenas pistas de que algo ali não bate. A gente nunca tem certeza se o que a gente está vendo é real ou uma percepção distorcida pelo trauma. O hospital na ilha isolada não é só um cenário gótico, é uma metáfora da própria mente de Ted, um lugar onde é impossível escapar. O filme explora temas como culpa, repressão de memórias e o poder da mente de criar histórias para nos proteger de verdades que não aguentamos. O terror não vem de sustos, mas da desintegração psicológica de um homem. A atmosfera neo-noir com fotografia sombria cria uma sensação constante de ameaça. Scorsese usa flashbacks e sonhos surreais para nos mergulhar na confusão de Ted. A atuação de DiCaprio é uma das melhores da carreira dele. E a grande questão que o filme nos deixa ecoando é: o que é pior, viver como um monstro ou morrer como um homem bom? É um filme denso, complexo e que exige sua atenção. Mas a recompensa é uma das experiências mais impactantes do gênero. A Ilha do Medo está disponível gratuitamente no Mercado Play e também pode ser encontrada na Netflix, além de estar disponível para aluguel na Prime Video e Apple TV. O Sexto Sentido, 1999. Vamos voltar para 1999, um ano que nos deu dois dos filmes mais revolucionários do terror psicológico. O primeiro deles é O Sexto Sentido, o filme que colocou o M. Night Shyamalan no mapa e nos presenteou com uma das frases mais icônicas da história do cinema. O filme conta a história do Dr. Malcolm Crowe, um psicólogo infantil vivido por Bruce Willis, que é assombrado pelo fracasso de um antigo paciente. Ele vê uma chance de se redimir quando começa a tratar um novo caso, Cole Cole. Um garotinho de 8 anos, interpretado de forma inesquecível por Haley Joel Osment. Cole é uma criança solitária e apavorada, que guarda um segredo terrível. Ele vê gente morta. Cético no começo, Malcolm mergulha no mundo de Cole, tentando ajudá-lo a entender essa habilidade assustadora, enquanto lida com seu próprio casamento que está desmoronando. O terror de O Sexto Sentido é construído de um jeito sutil e genial. Não é um filme sobre fantasmas que querem te atacar, mas sobre a dor e o isolamento, que vem com uma percepção diferente da realidade. O verdadeiro horror para Cole não são os espíritos, mas o fato de que ninguém acredita nele. Ele está completamente sozinho com seu medo. O filme nos faz sentir a solidão daquela criança e a sua incapacidade de se conectar até mesmo com a própria mãe, que ele ama, mas tem medo de contar a verdade. Shyamalan é um mestre da atmosfera. Ele usa silêncios, movimentos de câmera lentos e cores frias para criar uma sensação de melancolia e pavor. O uso sutil da cor vermelha para indicar a proximidade do sobrenatural se tornou uma marca registrada. E claro, não dá para falar de Sexto Sentido sem mencionar o final. A reviravolta é uma das mais geniais já feitas, porque ela não só choca, mas dá um novo significado emocional para tudo que a gente viu antes. Cada cena, cada diálogo ganha um novo peso, e daí você tem que ver o filme de novo. É uma obra sobre como os traumas não resolvidos, tanto dos vivos quanto dos mortos, continuam nos assombrando. Um clássico absoluto que prova que um bom roteiro é mais assustador que qualquer efeito especial. O Sexto Sentido pode ser encontrado no catálogo da Disney+, ou também para aluguel ou compra nas plataformas Google Play e Apple TV. A Bruxa de Blair, 1999. E para fechar nossa lista, vamos falar de outro filme de 1999, que não só aterrorizou o público, mas mudou o gênero de terror para sempre. A Bruxa de Blair. Dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sanches, esse filme é a definição de menos é mais, e um estudo de caso sobre como nossa mente é a maior fonte de horror. A premissa é simples, e apresentada como se fosse um documentário real, que inclusive foi vendido como um documentário real como se tivesse encontrado essa fita. E muita gente comprou essa ideia no começo. Muita gente foi assistir no cinema achando que eram filmagens reais. Em 1994, 3 estudantes de cinema, Heather, Mike e Josh, se aventuram na floresta de Black Hills, em Maryland, para fazer um filme sobre a lenda local da Bruxa de Blair. Equipados com câmeras, eles entram na mata e, como era de se esperar, se perdem. O que era para ser uma expedição amadora se transforma num pesadelo psicológico. Com pouca comida e sem a menor ideia de onde eles estão, a paranoia e o medo começam a destruir o grupo. Eles são atormentados por barulhos estranhos durante a noite, pilhas de pedras misteriosas e bonequinhos de galhos pendurados em árvores.
A gente nunca vê a ameaça, a gente só sente. A Bruxa de Blair é a personificação do medo do desconhecido. A genialidade do filme é que ele não mostra absolutamente nada. Não tem monstro, não tem assassino, não tem sangue. O terror é 100% gerado pela nossa imaginação. Os diretores nos dão só o som de uns galhos quebrando, um sussurro, e nossa mente completa o resto com os piores medos possíveis. Ele prova que o que a gente não vê é infinitamente mais assustador. O estilo found footage, popularizado por esse filme, cria uma sensação de autenticidade aterrorizante. A câmera tremida não é só um estilo, ela nos coloca no lugar dos personagens. A gente sente o pânico e a desorientação deles. O terror psicológico aqui vem da desintegração do grupo. Temos 3 pessoas racionais se voltando uma contra as outras sob pressão extrema. É um retrato brutal de como a civilidade desaparece quando a sobrevivência está em jogo. O isolamento é outra ferramenta poderosa. A floresta escura e infinita vira um personagem que parece brincar com eles. E o final, abrupto e icônico, é a cereja no bolo do desconforto, nos deixando com a sensação de pavor e incerteza. A Bruxa de Blair não é só um filme, é uma experiência que nos lembra que o monstro mais assustador é aquele que a nossa própria cabeça cria. Um marco do cinema que continua eficaz até hoje. A Bruxa de Blair pode ser encontrada na Netflix e também alugado ou comprado na Prime Video ou Apple TV. E assim a gente fecha a nossa lista com mais 7 filmes de terror psicológico que com certeza vão ficar na sua mente. De lutos que ganham vida a jantares mortais, de mentiras que sustentam comunidades a florestas que devoram a sanidade. O que une todos esses filmes é a prova de que o verdadeiro terror não precisa de computação gráfica e milhões em orçamento. Ele só precisa de uma boa história e de um entendimento profundo da mente humana. Espero que você tenha curtido essas análises e se sinta inspirado a assistir ou revisitar algumas dessas obras. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses filmes você vai ver primeiro? E o mais importante, qual filme de terror psicológico precisa estar numa parte 3? Deixe a sua sugestão aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. E tentem dormir bem essa noite, se vocês conseguirem.